Este ano, o Brasil comemora 100 anos do uso de etanol. Alagoas foi pioneiro no uso comercial do combustível. Em São José da Laje, eu conheci a usina Serra Grande, onde essa história começou. Olha, aqui a usina Serra Grande está fazendo agora 130 anos. Esse ano foi fundada em 1894. Isso. Olha só. E foi a primeira usina no Brasil, 100 anos atrás, fazendo um século, a produzir etanol. Uma experiência que está sendo agora lembrada no Brasil inteiro pela importância que tem o combustível hoje, o etanol. E eu estou aqui com o José, ele vai contar um pouquinho para a gente, ele conhece muita história, é o gerente de patrimônio aqui da usina. O etanol, inicialmente, era fabricado aqui, né, José? Atrás desse prédio, mais ou menos ali onde estão os silos agora, sim, ali era onde se destilava e fazia o álcool combustível. Que era o mesmo uso? Era um etanol que se usa hoje. Pioneira na produção de etanol para uso comercial no mundo, a usina Serra Grande atuou em um momento em que o mercado de combustível estava em transformação. Os carros sofriam uma pequena adaptação, isso que diz a literatura. A gente tem alguma coisa aí de registros da época. E a única diferença que se fazia era aumentar a giclagem dos carburadores e trabalhar no ponto de ignição dos motores, para evitar a pré-detonação. Então se atrasava o distribuidor um pouco e aumentava a giclagem do carburador e os carros funcionavam normalmente. Clodoaldo explica que o mercado para o etanol passou por oscilações, retornando com a crise do petróleo. Isso cessou muito antes da guerra. Isso cessou muito antes da guerra por uma pressão das grandes petroleiras da época, Shell, Esso, Gulf, as empresas que trabalhavam no Brasil, querendo manter o mercado de derivado de petróleo. A história diz que eles forçaram a Great Western, que era a companhia inglesa que fazia o transporte, a majorar os preços do transporte e aí inviabilizou o USGA. Mas não chegou, o que se fala é erroneamente, que diz que não, era um sucedâneo da gasolina na época da guerra e não sei o que e tal. Não chegou à época da guerra. Eu acho que o auge da comercialização do álcool produzido aqui foi mais ou menos 1927, por aí. E aí ficou a experiência hoje... Ficou a experiência aí, esquecida no tempo, e isso só voltou depois na época mais moderna, né? Final da década de 70, que se iniciou novamente por causa da crise do petróleo, a conseguir alguma coisa que fosse um substituto ou parcial ou total do combustível fóssil. E essa história toda ainda tem de alguma forma por aqui? Tem presença, tem museu, tem todo o relato? Tem museu, tem a literatura, a própria internet tem alguma coisa. Quando eu comecei a ver isso, a pesquisar isso, eu achei um documento de uma universidade americana que falava de uma coisa que a gente não sabia. Então tem essa documentação, tem isso tudo aí, a gente tem guardado. Muito dessa história passa por, quer dizer, talvez o alagoano não saiba, mas o álcool começou aqui. O álcool começou aqui. Comercialmente, no mundo, foi o primeiro lugar, foi aqui. Aqui nesse lugar onde nós estamos.